E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Bom dia, meus amados irmãos, preciosas irmãs. Deus nos abençoe ricamente. Adoração. Bem, os homens, eles são adoradores. Nós encontramos que desde o princípio, o homem procurou adorar. Ele sabe que tem uma autoridade sobre ele. Sobre eles, os homens, e sobre ele, o homem no seu estado humano. E nós encontramos no Antigo Testamento pessoas adorando ídolos. Porque a adoração é algo que se rende, a alguém, uma veneração, que há alguma coisa que você considera superior a você, a uma divindade. Então, nós temos que observar bem essa questão da adoração. Então, você é uma criatura, eu sou uma criatura, Deus é o Criador. Então, automaticamente, o bom senso nos leva a entender que o barro é inferior ao oleiro. Pois se Deus criou o homem, ele é superior, então a ele nós veneramos, nós adoramos. E somente a ele se deve adorar. Porque quando a pessoa adora algo além daquilo que é Deus, ele traz algo sobre si mesmo que não é bom. Ele se torna um idólatra e por adorar-se, porque tudo se pode tornar-se ídolo, Trabalho às vezes se torna ídolo, o dinheiro e assim sucessivamente. Mas, meus irmãos, adoração deve partir também de um princípio bíblico, devido ao fato de que quando Jesus veio, ele encontrou pessoas que diziam que o adoravam. No Salmo de Davi, creio que é o Salmo de número 95, nós vamos encontrar um convite à adoração. Salmo 95, verso 6, diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Veja que Jesus se identificou com isto aqui. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Então, veja bem, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Então nós vamos encontrar que ali já tem uma referência sobre quem é a ovelha de Jesus. Quem é a ovelha do bom pastor? Você prestou atenção? Você descobriu? Se hoje ouvirdes a sua voz, porque Ele é o nosso Deus.
e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua voz, se hoje ouvirdes a sua voz. Então, se você não atentar para a voz, o que seria a voz de Deus hoje para nós? Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 1, Paulo mostra-nos a voz de Deus. A palavra que se fez carne. João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se encarnou e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veja a colocação das Escrituras. Por isso é que ouvir não é simplesmente um som, mas é deixar aquilo entrar, é conhecer a voz do Pai. Então se fala muito sobre os animais. Eles entendem, eles compreendem a voz de quem cuida deles. Porém, olha, meus irmãos, em tudo tem que ter entendimento, em tudo. Você pode ir à igreja e pensar que está adorando a Deus e não estar. Porque você não tem entendimento do que você está fazendo. Então, os pintainhos, eles têm entendimento quanto à voz da sua mãe. Quem morou na roça, cria galinha mesmo em casa, sabe que os pintainhos têm seus predadores e a mãe conhece os predadores que eles não conhecem. Então passa um gaviãozinho por ali, dá um gritinho, a mãe já sabe, lá vem ele. E ela chama. Ela chama-os na prática e automaticamente eles fazem o que tem que fazer, obedecem, praticam a obediência. Ela chamou, corre. Um corinho que diz, né? Se a mãe chama o cachorrinho, ele corre rapidinho. Aí se aplica, pois está sempre disposto a obedecer. Há um peixe no mar que quando o inimigo aproxima, ele abre a boca e os centenas de peixinhos entram à sua boca e ele fecha a boca. Eles sabem, eles têm entendimento. O homem é destruído por falta de entendimento, de conhecimento. Os animais conhecem. Quem cria gado, eles sabem. O animal sabe quando você dá um assovio, né? Chama. Ele corre para lá onde você está, porque ele entendeu que você está lhe fazendo um bem. Você dá alimento a eles. Então, através daquilo, eles têm um entendimento. Quem está chamando? Se eles pudessem falar, eles falam assim, é o nosso tratador, vai nos dar comida, diferente desse capim. A natureza é uma Bíblia, não é verdade? Mas veja bem, adoração e louvor. Então você pode louvar a Deus, deve louvar pelo que ele faz, pelo que ele fez, pelo que ele fará. Louvamos ao Senhor. Israel louvava a Deus pelo que Deus estava fazendo. Aí isso ainda não é uma adoração, é um louvor. A adoração, você só pode adorar pelo que, quando você conhece Deus na sua essência. Porque você vai ter que adorar ao que você sabe o que é. Então o Salmo 103, ele diz assim, a respeito de Moisés e Israel. 103, verso 7, diz assim, olha. Fez notórios os seus caminhos a Moisés
e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, Moisés conhecia os caminhos do Senhor, conhecia Deus na sua essência, o que Deus é. Israel estava louvando a Deus pelo que ele fez. Veja uma pequena diferença entre louvar e adorar. Você louva pelo que você recebe, pelo que você fez. O verdadeiro adorador adora a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz por você, não pelo que ele te dá. Paulo não adorava a Deus pelo que Deus fazia por ele, mas pelo que Deus era, porque ele conheceu Deus na sua essência. Buscar este conhecimento, compreender. Mas como que eu vou conhecer a Deus? Eu sou um pobre pecador. Isaías teve essa experiência gloriosa, você lê Isaías capítulo 6. Estava ali. Ai de mim que vou perecendo. Mas ele conheceu Deus na sua essência. Ele nunca mais foi o mesmo. Bom, mas é Isaías. Isaías, e eu? Você também tem que buscar. E aonde está Deus? O que verdadeiramente é uma adoração? Vamos dizer aqui? Adorar é praticar o que ele ensina, é reverenciá-lo. Agora, Deus, desde o princípio, busca verdadeiros adoradores, pessoas que o honrem, que o amem e pratique seus ensinamentos. Como eu vou praticar os ensinamentos de Deus se eu não os conheço, não os tenho, irmãos? Por isso, Deus, durante o tempo dos profetas, não vos enganem, durante os tempos dos profetas, que segundo Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João, levantou profetas para mostrar ao povo os seus desejos, para mostrar aos profetas a sua vontade, para mostrar aos seus profetas quem ele é. Porque Deus nunca foi e nunca será, Deus sempre é. Já parte deste princípio. O que cessou foi aquelas práticas as quais eles praticavam antes que o Filho viesse. Então você quer conhecer a Deus? O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. A Bíblia assim diz. Agora, Noé adorou a Deus, conheceu a Deus. Abraão, ao oferecer Isaque, ele estava praticando uma adoração, conhecia o que realmente a voz de Deus queria com ele. Meus amados e preciosos irmãos, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu passo e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Agora, quando Jesus veio, Ele não foi reconhecido por aqueles que deveriam reconhecê-lo. Não, eles não foram, Ele não foi reconhecido. Porque Ele veio de uma forma que deveria cessar aquilo lá, as quais coisas eles faziam. Então eles passaram a viver de tradições e agora estava ali diante deles aquele Deus que encarnou para morrer no lugar deles, para lhes dar a vida, e eles estavam recusando. Agora você pode ir à igreja e honrar a Deus com seus lábios.
Você pode estar louvando a Deus ali, porque Deus mandou a chuva, Deus mandou o sol, Deus mandou comida, Deus mandou saúde. Mas a adoração, ela só vem do coração. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O louvor pode ser da garganta para fora. Se você canta um hino que exalta a Deus, está louvando. Para que você faz aquilo? Para chamar a atenção? Ou para dizer que você é um cristão? Mas a adoração, ela só parte do verdadeiro coração. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, uma doutrina errada não deixa você adorar a Deus, porque são preceitos de homens. E Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muito conhecido, muito falado, João capítulo 4, o diálogo entre Jesus e a samaritana. Olha, nossos pais adoraram aqui, os judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Mas Jesus dá a resposta correta. Mas Jesus ensina, ele é mestre. Ele diz, mas a hora vem e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o dizem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não é apenas uma personalidade física. Ele tem sua personalidade física em Jesus. Uma adoração perfeita vem do coração. Então veja bem, as falsas doutrinas impedem você de adorar a Deus corretamente. Deus te abençoe, Deus te ajude. Falaremos mais um pouco depois sobre adoração. Amém.